Meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, um bom dia maravilhoso neste primeiro domingo de março de 2025, um clima maravilhoso. E eu venho aqui trazendo uma palavra de Deus para o seu coração, para o meu coração, para o nosso coração. Está registrado em Mateus capítulo 5, versículo 7, e também em Lamentações de Jeremias capítulo 3, verso 22, está escrito, Mateus 5, 7 diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Jeremias 3, 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Ainda o verso 23, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. E eu quero compartilhar com vocês, irmãos, uma palavra cujo tema é atitudes de misericórdia. Atitudes de misericórdia. E o que é que significa atitude? Atitude é posição, é postura, não é forma de agir, é uma maneira de enfrentar determinada situação, não é? É uma maneira de significar um propósito. Então, se você tem atitude, você tem posição, você tem postura, você tem determinação em determinada área. E o que é misericórdia? Misericórdia é ter comiseração pela desgraça alheia, é ter compaixão, é ter piedade, é perdoar. Tudo isso é sinônimo da palavra misericórdia. E por que este tema, atitudes de misericórdia? Porque está em escassez no nosso meio. Temos que ter muito cuidado. Eu estava orando na manhã deste dia, quando Deus falou profundamente ao meu coração que há escassez de pessoas que praticam atitudes de misericórdia. E eu quero lhe chamar a atenção para isso. É muito importante a gente praticar a misericórdia e não ficar somente em palavras. A misericórdia, ela é maravilhosa. Primeiramente para nós, sem a misericórdia de Deus, não estaríamos aqui, não é? Sem a misericórdia de Deus, não existiríamos como crentes salvos em Jesus. E eu quero partilhar com vocês dois textos bíblicos, dois exemplos bíblicos sobre misericórdia, sobre atitudes de misericórdia. E eu quero aqui exatamente falar, em primeiro lugar, de Raabe. Sim, Raabe, aquela prostituta. Quem diria, né? Uma mulher que, segundo a sociedade, não valia para nada, não estava com nada. Mas Raabe praticou atitudes de misericórdia muito grande para com o povo de Israel. Veja bem, uma situação tão difícil para Josué. Josué tinha acabado de receber a incumbência de Deus de substituir Moisés, que não era nada fácil, e o primeiro desafio, primeiro compromisso, a primeira missão de Josué era passar com o povo no Rio Jordão. Rio Jordão estava por uma época muito difícil de atravessar por causa das enchentes do período, mas ele tinha que passar o Jordão. Acontece que o caminho para o Jordão tinha Jericó. Isso nos traz uma lição muito grande, né? Então, antes de chegar no Jordão, tinha Jericó. E o povo de Jericó estava com medo, né? Uma história muito conhecida, isso narra-nos Josué, nos primeiros capítulos, né? Capítulo 1 e 2, que o povo estava com medo por tudo que Deus tinha feito com o povo de Israel, atravessando o Mar Vermelho e tudo mais. O pessoal estava assustado.
E o rei de Jericó mandou fechar toda a cidade, todas as muralhas, tudo trancado. Israel era necessário passar por Jericó, tinha que passar por Jericó, mas Jericó estava fechada, totalmente segura. E aí veio a ideia de Josué mandar 2 espias para ver Jericó. E os espias foram ver e foi descoberto que tinha aqueles espias. E aí a situação agravou-se, porque aqueles espias corriam sérios riscos de serem mortos. E aí é onde entra a pessoa, a figura, entra em ação a Raabe, a prostituta, praticando a atitude de misericórdia. Isso está no capítulo 2 do livro de Josué, nos versículos 12 a 16, que eu quero ler com vocês. Está escrito assim: agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que, como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal seguro, de que conservareis com a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam: a nossa vida responderá pela vossa até a morte, se não denunciardes este nosso negócio, e será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura não vos encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. Está vendo aí? Ela correu risco de vida, Raabe, e não somente ela, mas como toda a sua família estava correndo risco. E nós aprendemos aí que em todas as ocasiões, quando você pratica a atitude de misericórdia, sempre há o contraditório, a contradição, sempre há um contra, sempre há uma barreira, sempre há um porquê. Por que você vai fazer isso? Você precisa disso, não posso fazer isso. Sabe, sempre tem. Mas Raabe não olhou para as circunstâncias em que ela estava naquele momento, pondo em risco não somente a sua vida, mas de toda a sua família ali em Jericó. A situação era gravíssima. E temos que atentar para esse detalhe. Toda vida que temos que usar de misericórdia de alguém, temos que lembrar que isso põe-nos à prova, nos expõe, nos deixa assim muito vulneráveis, né? Então ela fez isso, e daí veio Josué, conquistou a terra toda, que rodeou, né, as muralhas caíram, vocês sabem da história, mas eles precisavam pagar a atitude de Raabe. E aí a gente vê no capítulo 6, verso 22 até o 25, diz assim: depois que eles entraram em Jericó e conquistaram Jericó, está escrito assim: Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra. Josué, o líder, ele não esqueceu: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram jovens espias e tiraram a Raabe, a seu pai e a sua mãe, e a seus irmãos e a tudo quanto tinha. Tiraram também a toda a sua parentela e os puseram fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram a fogo, tão somente prata, o ouro e os vasos de metal e de barro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar Jericó. Atitudes de misericórdia é uma coisa linda e que agrada muito o coração de Deus. O segundo exemplo
que nós temos na Bíblia, e não poderia ser diferente, nós vemos na pessoa bendita do Senhor Jesus. São muitas as atitudes dele, mas eu peguei uma que me chama muito a atenção, no capítulo 8 de Mateus, versículos de 1 ao 3, que está escrito assim: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, presta atenção, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado de sua lepra. Louvado seja Deus. Que atitude gloriosa do Senhor Jesus, que atitude linda, não é? Atitude de misericórdia. Jesus como judeu, ele poderia muito bem ter ignorado aquele leproso. Até porque, para você que sabe, para você que conhece bem a palavra, você sabe que mexer com leproso era estar condenado. O leproso, até porque ele estava no lugar totalmente errado, ele não podia estar ali. O leproso era considerado maldito, miserável, né? Ele tinha uma parte fora das cidades, tinha uma região reservada para os leprosos. Mas o leproso ficava dentro de uma casa até melhorar, tinha que se apresentar ao sacerdote, o sacerdote pagava o sacrifício por ele. Enfim, ele não tinha que estar no meio da sociedade, ele não podia ter convívio com ninguém. O leproso era um maldito, estava amaldiçoado. Mas esse leproso aqui era um camarada super inteligente. E quando ele viu que Jesus estava descendo o monte, aquela multidão toda acompanhando ele, não perdeu tempo. Isso mostra para mim e para você que devemos ser inteligentes e tirar proveito da situação. Ele correu e o adorou. Meus irmãos, ninguém podia fazer nada, porque no momento da adoração, quem já andou na Palestina, quem já andou em Israel, quem já andou em países árabes, como eu, por bondade de Deus, tive a oportunidade, a gente vê que na hora da adoração ninguém mexe com ninguém faz nada. Eu me lembro de uma certa noite que eu estava na fronteira do Marrocos, era por volta das 6 da tarde, e eu estava passando para pegar o carimbo, a permissão de entrada para entrar no Marrocos, estava de carro, estacionei o carro, fui lá, e quando cheguei lá, bem na hora que o moço pegou meu passaporte, fez o toque lá, e ele não falou nada, ele simplesmente colocou um panozinho no chão e foi adorar, e ninguém pode fazer nada. Eu esperei ele adorar 10, 20, 30 minutos, depois ele levantou-se e permitiu eu entrar, e eu entrei. Esse leproso aproveitou isso. Ninguém podia fazer nada com ele estava adorando. Só que quando estava todo mundo envolvido naquela adoração, ele olha para Jesus e diz: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Em outras palavras, se o Senhor quiser me tornar limpo, o Senhor pode me tornar limpo. Agora, se o Senhor não quiser também, depois dessa adoração vai ser a última. Eu vou ser apedrejado aqui até a morte, eu vou morrer agora. Se o Senhor quiser, mas louvado seja Deus, que o nosso Deus quer. Ele sempre quer, não quer que ninguém se perca. A palavra do Senhor é uma só, Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Está entendendo? E ele disse: o Senhor quer, o Senhor pode me tornar limpo. E Jesus olhou rapidamente assim e estendeu. Outra coisa que Jesus não podia fazer, não era tocar na lepra. Isso era um escândalo, isso era uma heresia muito grande, era uma afronta à religião, ao povo, ao sistema religioso. Mas Jesus, ele não veio aqui para agradar a religião. Jesus veio aqui para agradar a maioria, ele veio aqui para fazer a vontade do Pai. Então ele tocou na ferida, tocou na lepra daquele leproso e disse: quero o poder da palavra, quero ser limpo. E imediatamente ele foi curado da lepra. Que atitude de misericórdia linda. E eu pergunto para você, quais têm sido as tuas atitudes de misericórdias nesta vida? Não responda para mim, responda para Deus. Eu me lembro
E é uma coisa que alegra o coração da gente. É muito lindo, é muito bonito quando você se vê envolvido em uma atitude de misericórdia e vê o resultado ali, que é gratificante, é maravilhoso. Eu me lembro de uma certa vez, estava dirigindo um carro na cidade de Tampa, na Flórida, e era um dia de manhã, assim, muito tranquilo, e de repente eu olhei na calçada, assim, eu estava bem devagar, e eu olhei numa calçada e vi um moço magro, que ele chorava assim, chorava demasiadamente. Aquilo me incomodou. Eu andei um pouco, parei o carro e fui nele. E falei com ele, ele disse que não sabia falar inglês. E daí ele falava espanhol, era colombiano. E eu perguntei o que estava acontecendo, se eu podia ajudá-lo. E olha que situação. Ele me contou a história dele. Já tinha 3 dias que ele tinha chegado aos Estados Unidos. Ele tinha vindo da Colômbia, era um cameraman do TV governamental do governo de Colômbia, e a casa dele tinha sido atingida, metralhada pelos guerrilheiros da Farc, que queriam matá-lo, porque ele tinha acabado de fazer um documentário contra as Farc na Colômbia, e os colombianos, os terroristas, juraram que iria matar todos os participantes, jornalista, câmera, diretor, todo mundo. E foram na casa dele e metralharam a casa dele. E ele fugiu da Colômbia, foi para a Flórida, com a cara e a coragem. 3 dias sem comer, estava chorando e disse: moço, por favor, me dê pelo menos um prato de comida. Eu digo: não, entra no meu carro e vamos ali. Peguei as coisas dele, eram poucas coisas, coloquei dentro do carro e levei lá para onde eu morava, que já era pequeno. Mas eu conversei com a dona da casa, dona do apartamento, e coloquei ele ali, e ele tomou banho, se arrumou, enfim. Fui até onde eu trabalhava no aeroporto de Tampa, eu era motorista no aeroporto de Tampa, e conversei com a direção da empresa onde eu trabalhava, que imediatamente, milagrosamente, nós orando, ele foi convidado a trabalhar na empresa. Passado alguns meses depois, ele me procurou chorando muito, dizendo que era muito grato a Deus pela minha vida, e a família dele, a esposa e os filhos estavam muito bem, inclusive estavam caminhando para os Estados Unidos, para eles todos viverem juntos, e chorava ele e chorava eu. E é uma coisa que me agrada muito, apesar de eu ter tido uma vida muito sofrida, uma vida de muitos desafios, de muitas batalhas, mas é uma coisa que me agrada muito, é praticar atitudes de misericórdia. E eu quero terminar esta mensagem com um versículo que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, e o versículo 35. A última parte do versículo diz assim, eu vou ler o versículo todo: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, fazendo filantropia, assistência social, ajudando o pobre, tendo comiseração pela desgraça alheia, praticando atitudes de misericórdia, que é o que Paulo está dizendo aqui, tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Repito, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Há uma frieza, há um egoísmo, há um demônio, há um Satanás usando pessoas dentro das igrejas que têm condições, que pode ajudar, que pode fazer alguma coisa, mas fecha o coração, fecha as mãos naquela frieza totalmente diferente. Faça isso não, meu irmão. Você tem o Espírito Santo de Deus, você tem a palavra de Deus, você tem a vida eterna, você tem seu nome registrado no livro da vida. Você tem todo o direito, toda a oportunidade de conversar com Deus 24 horas. Você tem tudo. Abra seu coração, não deixe ser enganado pelo seu pensamento miserável, pensamento pobre, pensamento mesquinho de fechar a mão. Faça isso não. Quando você puder, sempre que puder,
e ver alguém precisando de ajuda, independente de ser ou não da igreja, de qualquer cor, de qualquer credo, de qualquer, sabe, de qualquer coisa, não depende, é o ser humano, é a pessoa. Ajude, faça alguma coisa. Não dê lugar à frieza, à indiferença. Sabe, faça isso não, que isso desagrada a Deus. Atitudes de misericórdia. Lembre-se do que lemos em Mateus 5:7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Deus te abençoe. Ótima semana, ótimo mês de março, repleto das bênçãos de Deus nas nossas vidas. Paz do Senhor.